Ahn, Mais uma vez, um bom dia, um bom sábado. Sejam todos bem-vindos à nossa Escola Sabatina. Vocês acompanharam, espero, o estudo passado do ancião Wesley. Ele compartilhou com a gente uma apresentação da anciã Tess sobre, com o título Falsa Liberdade, um padrão profético. Parte 1, esse é o título do vídeo. Hoje vocês vão ler comigo a continuação desse estudo que o Wesley começou a compartilhar. Eu vou só ver aqui, arrumar minhas telas. Ok. Agora estou vendo o bate-papo de vocês também. Se vocês tiverem alguma observação, vocês podem se manifestar no bate-papo, tá bom? Então, vamos lá. No estudo passado, o Wesley apresentou o que se refere ao período no Getsemane. Essa parte do estudo agora vai falar sobre o tempo no deserto, tá? E eu vou entrar diretamente aqui à leitura e convido vocês me acompanharem aqui no texto, tá bom? Eu vou iniciar aqui. Vou falar na pessoa da anciã Tess. Agora eu quero falar sobre o deserto. Descrevemos 4 passos que foram dados. O primeiro, a mensagem do clamor da meia-noite é de múltiplas pessoas independentes umas das outras, no mundo inteiro, sendo conduzidas pelo poder do Espírito Santo para se reunirem e acrescentarem partes selecionadas a esta mensagem do clamor da meia-noite. E ele se concentrou em uma mensagem da África, de mensagens de Teodoro, e do que eu havia apresentado com base em Atos 27. E ele as combinou todas, ele sendo o ancião Jeff. Ele está explicando o ataque à mensagem do clamor da meia-noite. Tá? Então, ele está repassando em que consiste esse ataque. O que ele fez foi diluir e cortar a mensagem do clamor da meia-noite, porque ela conflitava com sua visão de mundo. Tudo isso aconteceu nos primeiros meses. Mas não era só o ancião Jeff que estava fazendo isso. Foi o ancião Jeff e também aqueles que o seguiram, e também aqueles que tinham assimilado sua metodologia e não tinham sido capazes de aprender a metodologia de parábolas do segundo anjo. Em algum momento, quando este ataque ainda estava sendo feito, o irmão foi para o Brasil. E o que ele apresentou? Ele apresentou, supostamente, em seu ponto de vista, a mensagem do clamor da meia-noite. A mensagem do clamor da meia-noite se concentra em Donald Trump como sendo qual pessoa na história? Hitler. Trump é Hitler. Quem é Stalin? Putin. Então, você tem Hitler como Trump, Stalin como Putin. Você tem o Partido Republicano em toda a sua maldade profética, e você tem o rei do sul da Rússia, sob Vladimir Putin. Nós explicamos as eleições de 2014, 2016, e onde Hillary Clinton se encaixa em tudo isso. Exatamente onde Barack Obama se encaixa. Ela se torna, na Segunda Guerra Mundial, França, Grã-Bretanha. Aquelas forças que lutavam contra o nazismo, fascismo. O que o irmão T apresentou no Brasil? Hitler é Trump, Stalin é Clinton. O que ele havia feito com a mensagem do clamor da meia-noite? Ele havia levado, supostamente, ensinou a mesma mensagem, mas a torceu para se adequar à sua própria visão do mundo. Então, quando respondi no Brasil aos ataques do ancião Jeff, a mensagem do clamor da meia-noite, também respondi ao irmão T e o chamei pelo nome. E por que fiz isso?
porque ele precisava acordar para o perigo em que estava metido. Quando você pega a mensagem do Clamor da Meia-Noite e tenta quebrá-la e moldá-la de acordo com sua visão pessoal do mundo, você prejudica a mensagem. E eu acho que hoje, talvez mais do que em fevereiro do ano passado, você possa ver o perigo, o erro de rotular Hillary Clinton como comunista, como a aplicação de Stalin. Não há nenhuma linha profética, nenhum pretexto profético para fazer de Hillary Clinton Stalin. Eu tentei avisar meu irmão para não lidar com a mensagem dessa maneira. Quando isso ficou em silêncio, porque a lógica profética era muito forte, ele não podia responder. Então, mudou de tática. Basta distraí-los da mensagem de Clamor da Meia-Noite, usar uma forma pervertida da metodologia e usar o tempo profético para distrair as pessoas para o teste de uma futura dispensação. Nós respondemos a isso publicamente e privadamente. Quando tiverem que se calar sobre Panion, porque a explicação profética era sólida o suficiente, ele lançou o terceiro ataque. Metade certo, metade errado. Histórias de fracasso e sucesso foi nossa resposta em Guadalupe. Depois houve silêncio e as acusações de que este movimento simplesmente não era tolerante, de que não somos amáveis, de que não somos respeitosos, que poderia haver unidade se apenas as pessoas fossem simpáticas umas com as outras. Depois veio o quarto ataque, a rejeição aberta da liderança. O movimento deve seguir ancião Jeff, e nós contestamos que não nós o deixamos, mas ele quem deixou este movimento. Respondemos a isso não com acusações pessoais, mas com linhas de reforma, ensino de parábolas e profecia. Isso foi o Getsemane. Ao compararmos e contrastarmos a experiência de Cristo em ambas as histórias, podemos comparar e contrastar a experiência deste movimento em ambas as histórias. Logo após 9 de novembro, uma segunda rebelião começou e se seguiu, como era de se esperar, exatamente o mesmo modelo. Essa vez, porém, de forma mais silenciosa, foi abordada mais nas mídias sociais, em grupos de WhatsApp, em conversas particulares. Ninguém tinha uma plataforma e a influência como o ancião Jeff. Portanto, não havia um ancião Jeff demonstrando publicamente essa divisão que se encontrava em crescimento. Ela começou mais silenciosamente nas mídias sociais, através da semeadura das sementes da dúvida, do que através de apresentações públicas em campanhas. Mas teve exatamente o mesmo efeito, se não pior. Assim chegamos a outro conflito sobre a natureza do reino. Mas agora não se tratava de uma questão de socialmente conservadora e socialmente moral. O que algumas pessoas começaram a fazer nos meses finais do ano passado foi pegar a mensagem do Clamor da Meia-Noite e, ao investigarem, começaram a construir sobre ela. Eu estava preocupada desde o começo com a forma como eles estavam abordando esse assunto. O que eles fizeram foi abordar a palavra conservadorismo. O que significa conservadorismo? Significa conservar. E o que eles começaram a ver foi que há coisas que esse movimento ainda está conservando. Se não queremos ser conservadores, por que estamos conservando todas essas coisas? Então, isso começou a se desenvolver desde o final do ano passado. A segunda divisão ocorreu através do movimento. Ainda era sobre conservadorismo e liberalismo. Ainda era sobre a questão de definir corretamente
conservadorismo e liberalismo, de definir corretamente a natureza do reino, mas tratava-se particularmente de reformas. Vou apenas resumir, simplesmente dizendo: temos aqui a natureza do reino, moralmente liberal, moralmente conservador. Quando digo moral, não é para dizer que isto não é profético, mas me refiro às reformas. Todos aqueles outros elementos do que esse movimento ensina. Alguns do movimento começaram a focar sua mensagem no desenvolvimento de estudo após estudo contra o conservadorismo, e ao fazerem isso, redefiniram o conservadorismo, diferindo da maneira que a mensagem do Clamor da Meia-Noite tinha usado esse termo. Assim, acabaram distorcendo as questões que a mensagem do Clamor da Meia-Noite havia sido destinada a iluminar, as questões sociais, para mudar o foco para as reformas. Eles começaram uma linha de pensamento que os levou a acreditar que este movimento estava conservando coisas que era necessário descartar, mas não queria descartar. E isso vira como evidência de nosso fracasso de aprender as lições sobre liberdade. Essas ideias foram semeadas nas mídias sociais e rapidamente começaram a produzir a colheita. Aqueles que os seguiram em seus passos começaram a ver esse leque de coisas que este movimento conserva. Estamos conservando o sábado, estamos conservando os diagramas, estamos conservando o batismo, estamos conservando nossa posição sobre ir ao teatro, continuando a conservar a questão de assistir a filmes, ouvir música de rock, em nossas posições sobre reforma de vestuário e joias. Vimos como o termo conservador foi tirado do seu contexto da mensagem do Clamor da Meia-Noite, que brilhou uma luz sobre as questões sociais e foi transformado para significar qualquer tipo de conservação. O porquê eles acreditaram que essa mensagem sobre o liberalismo moral era dirigida por Deus? A primeira lógica que eles usaram para defender que sua compreensão da mensagem do Clamor da Meia-Noite era guiada por Deus foi dizer que havia várias pessoas trabalhando independentemente uma para as outras. Essa independência não era real. Isso estava acontecendo sob o encorajamento do ancião Jeff. Então, aqui temos o gráfico que ele está fazendo no quadro. À esquerda temos o período do Getsemane e à direita, do 9 de novembro, temos o deserto. O ataque sobre o Getsemane consistiu no suposto fato que a mensagem do Clamor da Meia-Noite era de múltiplas pessoas independentes, sendo isso a anciã Tess, com Atos 27, Theodore, nos Estados Unidos, e pessoas da África. E da mesma maneira, o argumento no Templo do Deserto foi que essa mensagem era dada por múltiplas pessoas independentes. Mesmo que ele só estava enxergando o desenvolvimento dos estudos por Theodore, o que foi feito em algumas partes da África, isso foi de fato desenvolvido usando sua metodologia com sua aprovação, se referindo ao segundo ataque. Não foi totalmente independente, então, nem foi aqui. Ele aponta para ambos os lados do deserto e Getsemane. Múltiplas pessoas, supostamente independentes em todo o movimento, devido às dúvidas e perguntas semeadas através das mídias sociais, estavam chegando a conclusões semelhantes sobre a natureza do conservadorismo e do liberalismo.
E foi dito que, se quisermos entender corretamente o que significa igualdade, temos que levar a mensagem que Tess deu, igualdade, e temos que combiná-la com todos esses outros estudos vindo de múltiplas pessoas independentes. E isso estavam chamando de liderança do Espírito Santo, somente porque eram múltiplas pessoas. Mais uma vez, foi uma linha de pensamento que se originou nos Estados Unidos. Particularmente por um irmão e uma irmã no Arkansas. E mais uma vez, houve algumas pessoas da África que tiveram pensamentos semelhantes, particularmente através do que estava sendo compartilhado nos fóruns de WhatsApp e como esses pensamentos se desenvolveram. Isso estava sendo visto como evidência da obra do Espírito Santo, que a mensagem do clamor da meia-noite pode ser moldada, reformada, combinando-a com a mensagem do irmão Theodore e por alguns estudos que saíram da África. Assim, também acreditavam que a mensagem do clamor da meia-noite na igualdade ou sobre igualdade pode ser reformada, redefinida, combinando-a com mensagens e pensamentos vindo do Arkansas, dos Estados Unidos e algumas ideias vindo da África. E isso, eles acreditaram, era evidência de que o Espírito Santo estava trabalhando. E somente quando se redefine conservadorismo e liberalismo, a mensagem do clamor da meia-noite pode ser verdadeiramente compreendida. Porque se estamos conservando, se ainda somos conservadores, se esse movimento é tão intolerante, se esse movimento não entende a liberdade, então qual é o problema? É preciso nos juntar com aqueles que afirmam entender. Mas isto não é uma evidência da ação do Espírito Santo. Isso tampouco é uma evidência, e isto tampouco é uma evidência da ação do Espírito Santo. Ela está apontando para ambos os ataques. Não? Se é alguma coisa, é uma evidência sobre o perigo das plataformas de mídia social. Vemos isso externamente e vemos isso internamente. Ansel Parminda e eu não consideramos estes argumentos que eles estavam fazendo mais proféticos. Era o caso com os argumentos do ancião Jeff. O mesmo gráfico que ela tinha colocado no quadro está aqui, apenas destaquei os pontos aqui. Tá? Getsemane, o ataque é que a mensagem do clamor da meia-noite consiste em múltiplas pessoas, sendo isso Tess, Theodore e pessoas da África, e nesse outro período do deserto, esse mesmo ataque também. O clamor da meia-noite é de múltiplas pessoas independentes, Tess sobre igualdade, e as pessoas dos Estados Unidos, Arkansas e pessoas da África. Mas tem um segundo ataque que ela vai explicar em seguida. A dispensação futura, o Conselho de Jerusalém. Quando nos recusamos a reconhecer suas reivindicações sobre este ponto, um segundo ataque foi feito. Novamente, uso a palavra ataque, porque é um assunto profético, porque essa é a experiência do deserto, não porque era a intenção das pessoas. Quando falhamos ouvir este argumento de que isso é uma evidência do trabalho do Espírito Santo para entender corretamente o clamor da meia-noite, um par de pessoas neste movimento que lideraram neste esforço, então, desenvolveram um estudo. Eles escreveram juntos um estudo sobre o Conselho de Jerusalém. O ancião Jeff levou as pessoas a uma futura dispensação. Este foi um estudo sobre o Conselho de Jerusalém, no livro de Atos. Pergunta. É uma linha de reforma. Onde estamos? Na linha do clamor da meia-noite, antes
da porta fechada, estamos na história da lei dominical. O ancião Jeff não poderia nos levar ao Panion para um teste futuro. Mas o segundo argumento que eles apresentaram contra a posição deste movimento é o seguinte. Esta é a linha dos sacerdotes. Ela desenhou aqui a linha dos sacerdotes com esses passos. Colocou a figurinha onde estaríamos. E logo colocou aqui a linha dos 144 mil. E colocou mais uma vez uma figurinha entre 9/11 e decreto dominical. Quero nos levar para a linha dos 144 mil. Onde estamos na linha dos 144 mil? Tá? Agora se refere a essa linha superior aqui. 1989, 9/11, lei dominical, fechamento da porta da graça, segundo advento. Novamente, em cada dispensação há um Boston, Concord e Exeter. E nós estamos aqui. Ela colocou a figurinha aqui na linha superior, entre 9/11 e decreto dominical. E nós estamos aqui, entre Ráfia e Panion. E o que esse estudo faz? Ele te leva do teste de sua dispensação atual, não apenas da dispensação dos sacerdotes, o tempo de angústia de Jacó, ele te leva do começo do reino dos 144 mil para o Conselho de Jerusalém. E numa linha, isso é onde? Se o decreto dominical é 34 depois de Cristo, para onde isso te leva? Você não pode fazer isso. Você não pode fazer isso aqui e tampouco aqui. Então, ela apontou onde ela desenha uma seta debaixo desse homenzinho, seria para onde te leva essa aplicação. Seria um pouco antes do fechamento da porta da graça. Ou seja, para uma dispensação futura. Dependendo da linha de reforma que você olhar, isso te leva para uma ou duas dispensações no futuro, para o teste profético de uma dispensação futura. Eles repetiram o mesmo erro que o ancião Jeff havia feito. Com um deslize, acabaram cometendo dois erros. O primeiro, construir um estudo baseado em uma futura dispensação. O ancião Jeff construiu um estudo baseado em uma dispensação futura. Segundo erro, as reivindicações feitas. Se este é o Israel antigo, se este é o Israel antigo, se este é o Israel moderno, ele aponta para as linhas. Aqui o Israel dos mileritas e este é o Israel dos 144 mil. Esta é a época em que eles estão no Egito. Esta é a época em que eles estão em Roma. Então, ela apontou aqui para o começo da linha do Israel antigo, Egito, e o final dela, Roma. Moderno, mileritas, final, 144 mil. Que problema eles estavam tendo com o Conselho de Jerusalém? Deus instituiu aqui, ou seja, no Egito, as coisas para a nação judaica. E o que os judeus estão tentando fazer aqui, na Roma? Eles foram até os gentios e estão tentando dar aos gentios a lei mosaica, as leis e instruções dadas por Deus através de Moisés sobre como a nação de Israel deveria operar. Então, o que foi dado nessa experiência, depois que eles deixaram o Egito, essas tradições e instruções de Moisés, os judeus que estavam neste período, no final do Israel Antigo, onde está escrito Roma, estavam tentando forçar estes pontos de vista sobre os gentios. Então, quando você chega ao Israel moderno, o estudo do Conselho de Jerusalém está fazendo o seguinte argumento.
Todas essas coisas, todas essas ideias conservadoras, todas essas coisas que esse movimento está conservando, estamos cometendo um erro ao praticá-las nós mesmos. E cometeremos um erro quando tentarmos forçar esses pontos de vista sobre o mundo, quando vier a lei dominical. Precisamos descartá-las agora. E que tipo de pensamento estão sendo compartilhados através das mídias sociais? Através de conversas privadas sobre o que esse movimento conserva? É o seguinte: a reforma de dieta, o batismo, as joias, o sábado, os diagramas. Tá? Assim eles argumentam. O ancião Jeff cometeu 2 erros nesse ataque. O primeiro erro, ele tentou explicar o teste de uma dispensação em que nem sequer estávamos. Primeiro erro, eles tentam explicar o teste de uma dispensação em que nem sequer estamos. Segundo erro dele, que metodologia ele utiliza para fazer isso? Períodos proféticos. Será que ele usa essa metodologia corretamente? Não. Ele usa uma forma pervertida da metodologia do clamor da meia-noite. Problema. Se você vai dizer que isto são coisas como o sábado, a maneira como guardamos o sábado, são coisas como dieta, se é batismo, se é reforma de vestuário, quando o sábado foi dado ao povo de Deus? Aqui, ou seja, ela aponta para o começo da linha, não aqui, no final. Ela aponta para o começo da segunda linha, mileritas. Quando foi dada a reforma da dieta ao povo de Deus? No Éden. Começou a passar por 6.000 anos de restituição. Quando o batismo foi dado ao povo de Deus? Aqui. Mais uma vez, no começo. Quando o povo de Deus sempre se vestiu de maneira diferente para manter um padrão diferente. Deus vestiu Adão e Eva. Eles não tinham permissão para se vestirem sozinhos. Assim, a metodologia em si, o ancião Jeff foi para os períodos proféticos. Ele distorceu essa metodologia e cometeu erros graves. Este estudo tenta usar o dispensacionalismo, dispensação de regras dadas por Moisés à nação judaica em sua história alfa. E como isso se aplica quando eles estão em sua história ômega. Nenhuma dessas reformas morais foi dada aos mineritas em nossa história alfa. Essas coisas são expectativas permanentes, de longo prazo, que Deus colocou sobre seu povo. Quando se trata de causas, elas não são um assunto de liberdade ou de se vestir como gostamos, da maneira como tentamos nos encaixar mais com o mundo. Este é um assunto que tem inteiramente a ver com igualdade. Perdão. Por isso, me repito, 2 erros. No segundo ataque, a mensagem do clamor da meia-noite. Ir para uma dispensação futura e tentar decifrá-la, e o mesmo no segundo, no deserto, não? Ir para uma dispensação futura e tentar decifrá-la. Getsemane, utilizando um tempo profético de forma pervertida, no deserto, utilizar o dispensacionalismo de forma pervertida. A essa altura, Hanson Parminda e eu já estávamos em Uganda. Vimos o perigo do que estava acontecendo de forma cada vez mais visível, mais e mais clara. Por isso respondemos. Respondemos com a explicação sobre o período de tempo do deserto. Como Cristo enfrentou 2 tentações em nossas linhas de reforma. Que em nossas linhas de reforma podem ser colocadas de costas voltadas. 2 testes sobre como as pessoas vão lidar com a mensagem do clamor da meia-noite que lhes foi dada.
Assim, em Uganda, comecei a rejeitar publicamente esse tipo de entendimento do liberalismo, esse falso liberalismo, esta falsa igualdade, esta falsa liberdade. Quando eu fiz isso, o irmão de Zimbábue respondeu semeando que semente nas mídias sociais. Qual foi a resposta? Ele argumentou que, é claro, Tess não aceita essa abertura do Espírito Santo, do liberalismo e do conservadorismo. É claro que Tess não entende a natureza do reino. Por que o ancião Jeff é o primeiro anjo? Não, porque o ancião Jeff é o primeiro anjo, que ele disse estava meio certo e meio errado. Depois tem o ancião Parmida, e depois tem a anciã Tess. Qual foi o argumento que ele apresentou? Vamos fazer um quiasma. O ancião Jeff está meio certo e meio errado. Portanto, a anciã Tess deve estar meio certa e meio errada. O ancião Jeff não conseguia entender a mensagem do clamor da meia-noite, então a anciã Tess tampouco consegue entender a mensagem do clamor da meia-noite. Ele está fazendo através desse quiasma. O que ele faz através desse quiasma aplicando esse quiasma, ele é forçado a se perdão, me confundi um pouco. Será que o ancião Parmida entende a natureza do reino? Este é um verdadeiro quiasma. Se você quer um padrão, o ancião Parmida tem que entender a natureza do reino. Ela apontou aqui para esse gráfico. Tem aqui ancião Jeff em cima, meio certo, meio errado. E do lado direito, meio certo, meio errado. Isso te deixa com apenas uma opção, que o Parmida, que está no meio, entendia o reino da maneira certa. Assim, quando comecei a rejeitar publicamente a mensagem que eles estavam criando, perdão, isso está repetido. Eu não respondi em grandes detalhes a isto. Eu avisei diretamente o irmão uma vez que ele me contatou do que ele estava fazendo, e ele viu isso como um ataque pessoal, infelizmente, ao invés de um aviso para tentar salvá-lo do caminho em que ele estava. Uma das razões pelas quais tem sido difícil responder aos passos que esses irmãos e irmãs têm dado, não é porque a ancião Parmida e eu não temos uma resposta, mas é porque já a demos. Nós já respondemos no ano passado. Nós respondemos com Boston, Concord e Exeter, com o entendimento da abertura da luz em uma dispensação atual, com a tentativa de ensinar novamente como os tempos proféticos devem ser usados, com fracasso ou falha da compreensão e com sucesso do fracasso. Todas as evidências para mostrar que essa posição que alguns irmãos e irmãs do movimento ensinaram é 100% erro. Não é obra de Deus, é um ataque secundário à mensagem clara do clamor da meia-noite. Assim, depois disso, veio silêncio. O silêncio comparativo. Provavelmente quer dizer outra coisa. Pelo menos tanto quanto as pessoas estavam dispostas ou abertas a falar comigo. Mas agora os ataques começaram do modo semelhante ao que eles fizeram aqui. Os ataques que começaram não foram dirigidos principalmente a mim mesma. As pessoas... Eu não sei o que é dito nas mídias sociais. Alguns disseram, mas principalmente o ataque não foi diretamente contra mim. Não era eu que estava sendo... não estava falando sobre mim com respeito a não ser simpática. Só abrir aqui, tem um comentário. Obrigado, Matias. Ele mencionou aqui que a compreensão sobre fracasso, sucesso.
certo. Muito. Eu sei que isso aconteceu de alguma forma, aqui está ficando complicado, gente. Vão desculpar que esse aqui é o finalzinho que eu tentei formatar aqui ainda. E vocês veem que tem algumas partes que não estão bem traduzidas, tá? Mas a acusação basicamente é que Tess e Parmina não estavam sendo simpáticos, não? Amigáveis o suficiente. O que eles estavam dizendo aí atrás? E por quê? A única coisa que fizemos com o ancião Jeff foi discordar de sua prova que ele tinha assumido com respeito ao clamor da meia-noite. Essa foi a única coisa que fizemos com o ancião Jeff. Mas, por causa disso, é visto como se fosse desrespeitoso e como não agradável. Então, depois de Uganda, as acusações começaram a ficar mais densas e mais rápidas, de que esse movimento todo não é agradável, não era tolerante, que é conservador, que maltrata as pessoas. E a acusação não foi direcionada particularmente ao ancião Parminda e a mim mesma, mas ao movimento em si. A congregação local no Arkansas tem envenenado as mentes das pessoas do mundo inteiro sobre do movimento todo, bem como outras questões em outras áreas, mas particularmente isso era focado em Arkansas. Dizem que há uma cultura conservadora neste movimento. Eu concordo. Há uma cultura conservadora que conserva o sábado, que conserva o batismo, que conserva as reformas. Basta olhar para os votos de batismo, que este movimento tem que saber que conservamos as coisas. Conservamos os diagramas. É por isso que eles são exibidos. Conservamos nossa compreensão dos 2300 da história dos mileritas. Como a gente está com tempo, ainda temos um pouco de tempo. Eu vou trocar de tela aqui, vou compartilhar outra tela, porque foi só até aqui que eu consegui inserir nos slides, tá bom? Vocês estão vendo agora uma outra tela compartilhada? Espero que sim. Sim, sim. Ok. Obrigado, gente. Então, vamos lá. Isso não é uma discussão sobre se uma irmã neste momento pode ou não usar brincos. Tem sido representada como tal, porque quando é representada como tal, parece que alguém está tentando praticar sua liberdade e a liderança deste movimento, tanto local como mundial, o local e nacional e mundial são intolerantes, porque simplesmente não concordamos com a ação Jeff. Tudo o que fizemos foi não concordar com ele. Agora, estes ataques de maus tratos não têm absolutamente nenhum fundamento. Tudo o que eles são é uma resposta a um grupo de pessoas, a um grupo de líderes que eles dizem não aceitar. Não concordamos com a natureza do reino que vocês estão tentando representar através de estudos que supostamente estão indo ao mundo, supostamente liderados pelo Espírito Santo, que estão sendo evidenciados em um estudo de Conselho de Jerusalém, que estão sendo defendidos por um entendimento de meio certo e meio errado. Essas acusações de que existe uma cultura conservadora
e pouco gentil de intolerância neste movimento são completamente infundadas. Eu não fui ao sul do Sudão e não testemunhei sexismo e não disse que não havia mudanças que precisassem ser feitas. Vejo que em todos os países onde eu vou, mas sugeri que há essa cultura que vem da própria mensagem, que vem da própria liderança, que é intolerante. Digo que essa ideia é completamente infundada. Acho que ele está dizendo que não é que eu estou negando o fato que existe sexismo no Sudão, mas isso é uma situação que ocorre no mundo todo, não? E isso não é uma coisa que está partindo da liderança, senão uma coisa que está presente na cultura das pessoas. É uma repetição da mesma questão que experimentamos na última dispensação, onde as pessoas tinham suas mentes envenenadas, onde não podiam ver os eventos proféticos que estavam acontecendo. Essa conjuntura profética que estávamos entrando, onde eles acreditavam que o seu ancião Parmida e eu fôssemos apenas bons o suficiente, essa divisão não iria acontecer. Isso não era verdade para o Getsemane, não é verdade para o deserto. Nós enfrentamos essas acusações. Tudo o que fazemos, tudo o que temos feito, é simplesmente não concordar. Após um período de silêncio, já estamos no passo número 4. E é por isso que estou apresentando este vídeo publicamente. Quando chegamos ao passo número 4, no Getsemane, tornou-se necessário que as pessoas identificassem o que estava ocorrendo no movimento, e isso se torna necessário agora que as pessoas tenham essa visibilidade. Isso é uma rejeição aberta à liderança. O que está escrito aqui em inglês é justo isso. Uma rejeição aberta à liderança e o movimento precisa segui-los. É isso que está dizendo em inglês. Isso é dizer que se realmente temos liberdade, não temos organização, não temos liderança. Diferentes facções seguem esta mesma definição da natureza do reino e têm levado isso a diferentes graus em diferentes áreas, em diferentes regiões do mundo. Um antigo trabalhador bíblico do Quênia, o irmão R, levou isso ao extremo. Ele e aqueles que se associaram a ele. E eles estão empurrando estes pensamentos publicamente através da África e como eles influenciaram o mundo inteiro. Outros, em áreas diferentes, talvez não o diriam tão abertamente, mas exatamente os mesmos sentimentos estão presentes. Uma rejeição da organização e da liderança deste movimento. Será que eles dizem que deixar o movimento? Não. O ancião Jeff disse que estava deixando o movimento? Não. O que eles estão fazendo é dizer que este movimento está seguindo a liderança errada. Que o ancião Parmida e eu mesmo tínhamos conduzido este movimento de forma errada e que precisávamos nos virar ou voltar e seguir a eles. Precisávamos virar e seguir a eles porque a liderança atual se havia desviada. Eles não estão dizendo que estão deixando esse movimento. Pessoas que tiveram suas mentes envenenadas por estes erros são pessoas que tiveram
suas mentes envenenadas por esses erros e eu ainda tenho esperança neles. Ok. Abordamos essas sacudiduras de 3 maneiras específicas durante este período de tempo. Tentamos voltar atrás e explicar o que era essa mensagem de clamor da meia-noite. Essa mensagem se manteve firme durante essa sacudidura. Somos uma história de sucesso. Ela permaneceu firme durante essa sacudidura. Nós somos uma história de sucesso. Ela permanece firme através dessa sacudidura. Mas para o bem daqueles que vacilaram, que vacilam, tentamos explicar mais claramente o que a mensagem do clamor da meia-noite foi projetada para ensinar. A mensagem do clamor da meia-noite ensina como as pessoas devem ser tratadas, independentemente de serem homens ou mulheres, de serem imigrantes, refugiados ou cidadãos brancos há muito tempo nos Estados Unidos. Que todos têm o mesmo valor inerente. Todos merecem respeito. Isto é o que separa os republicanos dos democratas. Os republicanos e democratas não guardam o sábado e o domingo. Não tem uma diferença nos dias de adoração ou na forma como guardam o sábado. Os republicanos e democratas não discordam sobre o batismo. Eles não discordam em relação à maquiagem. Eles não discordam sobre joias. Eles não discordam nos 2.300 dias. Não é isso que divide um republicano de um democrata. O que divide um republicano de um democrata é entender o valor inerente de um ser humano. Esta é a igualdade que este movimento é levantado para representar. Alguém me ajuda com o tempo? Ainda tenho tempo ou já está acabando? Bom, vou continuar mais um pouco. Se você é jovem neste movimento, digamos que tem 14, 12, 13, 15 anos, digamos que você não está nesse movimento. Digamos que você está apenas no mundo. Você é apenas alguém no mundo que está passando por esses primeiros anos de adolescência. Todos sabem que eles são difíceis. Que ataques acontecem a uma jovem adolescente para destruir sua confiança, sua compreensão de seu próprio valor? Eu não vou desenhar vestido, então você vai entender. Essa é uma garota que tem aqui no desenho do lado. Ela está de calças. O que acontece com ela para destruir a sua confiança? 2 ataques diferentes podem acontecer. Um é o conservadorismo social. Isso ataca ela. Isso diz que seu papel na vida é se casar e ter bebês. Seu valor está ligado ao número de bebês que você pode dar à luz. Você pode dar à Igreja de Deus. Tudo se resume à sua capacidade de reprodução. Seu valor é baseado em saber se ela pode ou não cozinhar bem, alimentando sua família, pois ela deve ter uma família. Ela disse que deve se casar, ter filhos e se submeter. Submeter ambos em um sentido organizacional, em seu papel na Igreja de Deus e submeter-se em sua vida doméstica ao seu marido. Portanto, isto é submissão. Essas coisas vêm sobre uma jovem garota e podem destruir sua confiança e seu valor. Não estou fazendo isso
nem no adventismo. Você pode fazer isso, pode ver isso fora da religião também. Há muitos ateus que acreditam que as mulheres evoluíram para se encaixar nessa função de trabalho e são melhores nessa função de trabalho, ou seja, dentro de casa. Muitos ateus acreditam que este é um ataque que pode estar fora da própria religião, que segundo e qual o segundo ataque que vem contra uma jovem garota? Seu valor na aparência. Isto é Hollywood. O mundo inteiro sabe disso. É por isso que elas fazem essas campanhas publicitárias. Quando começam a tentar fazer um objeto das garotas jovens, quando começam a mostrar fotos de garotas jovens, modelos que são magras, quando começam a ver estrelas de cinema que são pele e ossos, quando começam a ver estrelas de música popular, estrelas femininas, quase nuas, em frente de garotas de 12 anos dançando. O mundo inteiro reconhece externamente que este enfoque, esse foco sobre o valor na aparência de uma jovem destrói sua autoconfiança, porque elas começam a ver que a sociedade as valoriza com base na forma como elas se parecem. Hollywood, alguém dentro de Hollywood disse recentemente que Hollywood é um falso liberal e tão profundamente conservador. Você vê, tem alguém com o microfone ligado. Deixa eu ver aqui, consigo desligar. Ok. Isso é que eles são profundamente conservadores. Você vê isso apenas nos papéis que eles dão às pessoas. Vê-se isso quando você assiste os filmes populares, o modo como eles representam as mulheres, o modo como as mulheres mais velhas, na faixa dos 40, não podem nem conseguir um certo papel em Hollywood. Você vê que quando chega a hora de suas cerimônias de premiação e os atores negros dizem que estamos boicotando, nós não vamos porque nós somos tratados com igualdade nessa indústria. Se a indústria da música, se a indústria da televisão e do cinema, essas indústrias todas fazem da mulher um objeto, transformam sua ideia de valor em uma direção que as faz concentrarem o ver valor em sua aparência. Ambos são ataques ao que é a verdadeira igualdade. E muitas pessoas nessas indústrias o reconhecem. Por mais que muitos de nós tenhamos consciência de Taylor Swift, ela disse recentemente que a maneira como ela tem que se expor, seu corpo, sua vida pessoal, a maneira como ela tem que se reinventar a cada 6 meses para permanecer relevante, para manter a atenção das pessoas, para onde ela pode ter sucesso em sua indústria, é tão degradante como a mulher, e nenhum homem nessa indústria tem que fazer isso. Ela vê o sexismo em sua própria indústria. Isso não é algo que diz um adventista conservador. Continuar mais 5 minutos, mais ou menos. Eles mesmos veem e quando eles mesmos o enxergam. E quando vou para Uganda e cumprimento uma irmã lá e ela me cumprimenta da maneira como é tradição em sua região, que é cair de joelhos, olhando para o chão, estender seu braço para mim, porque ela não pode me olhar
os olhos, ele não pode ficar de pé diante de mim. A igualdade que eu quero ver representada não é começar a dizer-lhe para começar a pensar na liberdade que ela pode ter lugar agora usando brincos e maquiagem, ouvir música rock. A libertação que lhes foi dada foi que ela tem valor inerente em quem ela é como ser humano e sua capacidade de liderar, de ensinar, em sua capacidade de ser igual a seu marido, em sua capacidade de ser uma anciã do movimento. Parminda e eu, quando estávamos lá, as irmãs faziam isso, nós nos ajoelhamos junto com elas, dissemos que nós sentaremos quando, se ela for sentar. Ficaremos de pé assim que ela também estiver de pé. Porque essa é a igualdade que elas precisavam ver. Ela está apontando aqui para o quadro. Ou seja, e para outro extremo, né, do liberalismo, não nos liberta dessa escravidão. E tudo o que você precisa fazer é olhar para uma garota liberal, de 14 anos de idade, segundo as estrelas de Hollywood, de cinema, em toda aquela imagem mundana, para entender como isso as destrói. Assim dissemos antes, o mundo pode reconhecer os perigos do conservadorismo social e se virar e mudar a partir dele. O mundo também pode compreender os perigos dessa forma de liberalismo, por pior que ambos sejam, mas qualquer uma das questões só pode ser verdadeiramente compreendida através do movimento. Então, respondemos a este ataque em 4 etapas, como explicando a verdadeira intenção da mensagem do Clamor da Meia-Noite, o verdadeiro uso dos termos liberalismo e conservadorismo. Respondemos a esse ataque voltando para ali nos netineus, mostrando como esse movimento toma a liderança. Eles aprendem de nós, não nós aprendemos deles. Nós pegamos essa pedra e fazemos dela um pão. Nós não tiramos as pedras sem nos machucar. O mais importante, nós utilizamos essa metodologia de parábola para entender a experiência que ambos estávamos passando atualmente. O que eu quero que vejamos é que este é um teste. É um teste do início ao fim. É o teste do clamor da meia-noite, mas ele vem sobre 2 ataques distintos, em qualquer uma das histórias, as pessoas aceitam ou rejeitam a mensagem do clamor da meia-noite. Ambas as rejeições da mensagem do clamor da meia-noite seguem o mesmo padrão, seguem a mesma estrutura. Elas utilizam a mesma metodologia, e não a metodologia do clamor da meia-noite. A partir de 2014, precisamos lembrar que Ancião Jeff não era o líder deste movimento. Sua metodologia, como João Batista, não era adequada a essa dispensação. Aqueles que conceberam e seguiram essa falsa mensagem usaram a metodologia do Ancião Jeff. Eles não conseguiram se desapegar dela. Não poderiam seguir o segundo mensageiro, o segundo anjo e o ensino de parábolas. Esse é o perigo em que eles se encontravam. Há muito mais comparações e contrastes. Eu vou encerrar aqui, tá? Eu acho que já deu 1 hora. Aqui faltou uma pequena parte. Eu vou sugerir que vamos compartilhar esse documento e vocês podem terminar a leitura dessa pequena parte, ou talvez alguém vai terminar a apresentar esse
essa partezinha. Eu vou convidar vocês para a gente encerrar com uma oração, tá bom? Senhor nosso Deus, mais uma vez estamos aqui perante Ti, te damos graças pelas palavras que ouvimos, nós vemos a importância da gente entender o verdadeiro significado de liberdade, da mensagem que o Senhor nos deu, que não podemos tomar a nossa própria interpretação dela e aplicá-la da maneira que nós gostaríamos. Pedimos que o Senhor nos mantenha despertos, que a gente possa estar sempre atentos a esses perigos do falso liberalismo. Que o Senhor possa nos dar um restante do sábado abençoado e esteja conosco também na nossa próxima hora de estudo. Eu te peço em nome de Jesus. Amém.